Tá aparecendo a tela aí para o senhor? Sim, Thiago vai voltar aí para a gente para o mundo real. Isso aí. Pessoal, bom dia. Obrigado, professor, pela oportunidade. A gente agora que tem um background muito amplo de reologia, já aprendeu bastante coisa com as aulas, abordou diferentes aspectos da reologia. Eu vou trazer hoje para vocês algo mais próximo do que a gente faz no laboratório, e eu chamei aqui essa aula de Fundamentos da Reometria. A gente faz parte do Laboratório de Engenharia de Colóides, eu sou aluno do professor Márcio, né, pesquisador de... Aluno não, agora é pesquisador, né, professor? O professor Márcio é meu supervisor. Com certeza. Mudou um pouco a estrutura. Mas, enfim, eu vou falar aqui de fundamentos da reometria. E aí a gente ouve muito, mas comumente a palavra reologia, que foi a parte que o professor explorou durante todas essas aulas. A reologia, ela é, em poucas palavras, a ciência que estuda as relações entre tensão aplicada no material e a resposta em termos de deformação, apesar de ser uma definição sucinta da origem, é um campo de estudo extremamente vasto, com aplicações que vão desde alimentos até armamentos. Eu coloquei aqui só algumas imagens de alguns exemplos de indústrias que usam as teorias, as equações da reologia, mas para você ter a ciência, você precisa dos dados, você precisa dos dados experimentais. A reometria se ocupa justamente da parte da tomada dos dados, que tipo de equipamento você está usando, qual o projeto de reômetro que você está usando, as equações por trás, para você alimentar a parte do estudo da ciência, que é a reologia. Então, a reometria é a técnica que está associada com o estudo da deformação, das relações entre tensão e deformação de um material. Quais são as principais razões que a gente teria para fazer um teste? Para que a gente vai no laboratório? Quais são as motivações que a gente teria? Então, eu vou listar aqui 3 razões, tem mais, obviamente, mas as 3 principais respostas que a reologia aliada com a reometria pode fornecer. A primeira é caracterização da estrutura, em termos de distribuição de peso molecular, estado de floculação e etc. Aqui a gente tem no lado esquerdo, por exemplo, um gráfico de varredura em função da frequência, onde a gente está medindo as propriedades viscoelásticas de um polímero. Então, tem toda aí uma previsão por trás disso, uma ciência por trás disso, para te dizer que em determinadas regiões dessa curva, esse polímero pode estar menos emaranhado ou mais emaranhado. É uma razão muito justa para a gente fazer um teste, para ter esse tipo de informação. No lado aqui direito, a gente está vendo uma varredura de tensão oscilatória, onde a gente mede propriedades viscoelásticas, G' e G2', principalmente, e a gente vê que em diferentes concentrações, a curva em azul se refere a um sistema mais concentrado, as propriedades geológicas, o módulo elástico módulo de armazenamento elástico desse material é maior do que o carinha que está menos concentrado. Então, a gente tem informações, se a gente não soubesse quem são essas amostras, a gente pode inferir informações em relação à estrutura. Essa é uma razão. Uma segunda razão muito importante para a gente usar reologia e reometria, para prever desempenho de processo. Então, vamos supor que você precise transferir um fluido por regiões muito longas. Aqui eu estou mostrando uma seção do oleoduto lá do Alasca, o Transalasca, onde você bombeia óleo a centenas de quilômetros de distância num ambiente hostil. Então, para você fazer esse projeto de sistema de transporte, você precisa saber como o fluido se comporta, principalmente sob efeito da temperatura. Aqui no lado direito eu estou mostrando as figuras de a passagem de 2 fluidos diferentes por um orifício, e aí quando o fluido não tem viscoelasticidade, você vê que ele não incha quando ele passa aqui por esse orifício. Agora, se você trabalha com um polímero com bastante viscoelasticidade, um efeito muito comum e muito relatado na academia e na indústria também é esse efeito aqui de die swell, que a gente poderia traduzir como inchamento do extrudado. Se você não entende as características geológicas e não tem muita informação, não tem conhecimento sobre isso, você vai
fazer um processo no qual o teu produto final você quer que tenha um determinado diâmetro e ele vai ter um diâmetro diferente, ou seja, não vai passar no controle de qualidade. Então, prever desempenho de um processo também é algo muito, é uma motivação muito justa aí para a gente trabalhar com reologia. E, por fim, prever o desempenho do produto final, em termos de resistência, durabilidade, tempo de prateleira, enfim. Aqui eu trouxe como exemplo umas curvas de escoamento de diferentes marcas de diferentes marcas de maionese. Se você tem uma maionese que tem uma viscosidade muito baixa, ela vai se comportar de uma forma mais pastosa, mais aguada. Talvez ela não tenha tanto apelo para ser vendida. Agora, uma maionese mais consistente vai ter uma curva de escoamento mais ou menos com esse perfil aqui, desses pontos vermelhos. Ela tem mais consistência, tem uma viscosidade maior. Então, só exemplos de motivações que a gente pode usar para se valer de reologia e de reometria na vida real. E aí, fazendo um adendo aqui, uma distinção breve entre o campo de trabalho da reologia e da mecânica dos fluidos, né? São coisas que estão associadas. A reologia é uma sub-área, a gente pode considerar como sendo uma sub-área da mecânica dos fluidos, mas a mecânica dos fluidos se ocupa primariamente de escoamentos complexos de fluidos simples. Então, a gente pode ter efeito de compressibilidade, a gente tem efeitos, às vezes, de turbulência, a gente tem acidentes na tubulação, considerando um escoamento interno, então você tem joelho, cotovelo na sua tubulação, mas o fluido que está escoando, na mecânica dos fluidos, geralmente a gente considera um óleo, água ou ar, às vezes, então são fluidos muito simples. Quando a gente trabalha no campo da reologia e da reometria, a gente quer que o escoamento seja o mais simples possível, e eu já vou detalhar que tipo de simplicidade é essa, porém a amostra que a gente trabalha é muito mais complexa, os fluidos são muito mais complexos. Então você não vai, claro, pode trabalhar com água, pode trabalhar com óleo, óbvio, né? Você pode caracterizar qualquer tipo de material ou praticamente qualquer tipo de material fluido, mas o ganho que a gente tem em usar a reologia é trabalhar com materiais complexos, por exemplo, uma suspensão com partículas que tendem a sedimentar, uma emulsão que pode separar de fase ou não, dependendo de como você trabalha com ela. Enfim, a amostra aqui, o que você vai estudar na reologia, em termos de amostra, é muito mais complexo do que a gente trabalha na mecânica dos fluidos. Eu estou um pouco acelerado até por conta do horário, pessoal, mas, por favor, se alguém ficar com qualquer dúvida, quiser fazer qualquer comentário, fica à vontade. Como eu tinha mencionado, na reologia e na reometria, a gente quer que o escoamento seja o mais simples possível por razões matemáticas, para simplificar a nossa vida na hora de fazer conta. Então, qual é o paradigma principal de escoamentos geométricos para a reometria? A gente vai trabalhar em cima do paradigma do escoamento cisalhante simples, que é o paradigma da técnica geométrica mais comum que a gente tem, que é a reometria rotacional cisalhante, que vai ser o foco aqui dessa apresentação. Então, o que tem de especial nesse escoamento cisalhante simples? Ele é simples, é fácil de tratar matematicamente. Então, o professor já citou, só vou fazer uma breve revisão. Esse tipo de escoamento ele é representado por uma placa fixa aqui, inferior. A sua amostra está entre duas placas, porém a placa de cima ela é móvel, então você pode mover essa placa de cima aqui na horizontal. Então, se você mover essa placa com uma velocidade aceitável, não muito alta, você vai dar origem a um escoamento que pode ser modelado como um escoamento unidimensional. O que significa isso? O perfil de velocidade só vai depender de uma única coordenada, isso simplifica muito a vida. Esse escoamento cisalhante simples ele é laminar em sua natureza, ou seja, as camadas adjacentes de fluido durante o escoamento elas não vão se interpenetrar, elas vão simplesmente se mover de forma adjacente, isso simplifica também a nossa vida. O perfil de velocidade é linear, então aqui eu coloquei o perfil de velocidade desse escoamento cisalhante simples. Ele é basicamente a taxa de cisalhamento, vezes aqui a coordenada y na direção do eixo x. Então não tem nada elevado ao quadrado, nem ao cubo, nem nada, é muito simples.
e a gente tem também uma condição que é aplicada na mecânica dos fluidos também, que é a condição de não deslizamento. Todo material que está em contato com essas fronteiras sólidas, ele tem a mesma velocidade que essas fronteiras. O que eu quero dizer com isso? O material que está aqui em contato com a placa de baixo tem velocidade zero, e a porção da amostra que está em contato com a placa de cima se move com a velocidade da placa de cima. Bom, então, isso é o paradigma que a gente tem para a geometria rotacional, escoamento cisalhante simples. A gente quer projetar equipamentos que sigam mais ou menos essa ideia, a ideia desse tipo de escoamento, ok? E aí a gente tem as três variáveis mais importantes na reologia, lá no mundo das ideias de Platão, onde a gente faz as contas, as equações e tudo mais. Quem são essas variáveis? A tensão, a deformação e a taxa de cisalhamento. Então, a gente tem que prover condições de definir quem é tensão, deformação e taxa de cisalhamento para o nosso escoamento cisalhante simples. Se a gente entender como se faz para o escoamento cisalhante simples, vai entender como o reômetro trabalha, vai ter uma ideia de como o reômetro trabalha. Então, como é que a gente poderia definir essas variáveis? Para o nosso escoamento cisalhante simples, a tensão cisalhante é simplesmente a força que eu aplico para puxar a placa superior dividido pela área de contato do fluido com a placa. Simples, todo mundo lembra da definição de pressão, que é uma espécie de tensão. Pressão é tensão normal, força sobre área, a unidade é Pascal, e a tensão cisalhante, ela, ao invés de atuar normal a sua amostra, ela vai atuar tangencial ao seu escoamento. Então, mas ela também não deixa de ser uma forma de pressão, é medida em Pascal, força dividido por área. Então, está definida aqui a tensão de cisalhamento para o escoamento cisalhante simples. A nossa deformação, ela pode ser definida em termos de uma razão entre esse comprimento ΔL aqui, o quanto a amostra, o quanto essa placa, na verdade, é movida, dividido pela espessura da amostra, que é representada pela diferença aqui de altura entre essas duas placas. Então, a gente vê que intrinsecamente essa quantidade que a gente chama de deformação, ela é um adimensional. Ela vem da razão de dois termos de mesma unidade e de mesma grandeza. Então, deformação, ΔL sobre L, adimensional. Se a gente lembrar aqui da relação básica de trigonometria, isso aqui pode ser da origem um triângulo retângulo, ΔL sobre L é simplesmente a tangente desse ângulo θ. É uma outra forma de definir a minha deformação. Quem é a taxa de deformação? É o gama ponto, né? Taxa é derivada de alguma coisa, então a gente está considerando a derivada temporal da nossa deformação, d gama dt. Se a gente pega a equação 2 e joga dentro da equação 3, a definição de deformação, você vai ver que a taxa de deformação é a derivada de ΔL sobre L dt. Mas quem é a derivada de ΔL dt? Física 1, né? Isso é a velocidade. O quanto essa placa está se afastando dividido pelo tempo. Isso é a velocidade de afastamento dessa placa. Então, para o escoamento simples, e só vale nesse caso que a gente está definindo aqui, a taxa de cisalhamento ela é a velocidade dividido pela espessura da sua amostra, pela distância entre essas duas placas. E ela é medida em segundo a menos 1. Beleza? Chamar taxa de deformação ou taxa de cisalhamento de V sobre L é uma simplificação e a gente sempre tem que ter em mente. Se é V sobre L, você está falando do escoamento cisalhante simples. Eu vou mostrar já já, nem todo escoamento obedece a essa ideia de escoamento cisalhante simples. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, se eu falar alguma besteira, fica à vontade. Bom, então a gente tem definido agora as nossas três variáveis mais importantes: tensão, deformação e taxa. Existe um vocabulário aí na reologia e na geometria que, para quem está começando, pode não ser muito óbvio. A gente acaba usando, às vezes, como sinônimo, por exemplo, taxa de cisalhamento e taxa de deformação, que é o meu gama ponto. Taxa de cisalhamento diz respeito ao escoamento cisalhante. Nem todo escoamento é cisalhante. Em inglês, vocês vão ler taxa de cisalhamento como shear rate.
Quando pegar lá no paper, shear rate, então, intrinsecamente, né, você está lidando com escoamento cisalhante. Nem todo escoamento é cisalhante, às vezes alguns autores escrevem isso aqui como taxa de deformação. Cisalhamento é um caso particular de deformação, e aí você vai ler isso aqui como strain rate. Por que eu estou falando isso? Que demorou, quando eu comecei a estudar, a entender esse tipo de coisa, talvez ajude vocês. Strain é deformação, então taxa de deformação é o caso mais genérico dessa taxa de cisalhamento aqui. O tau, a tensão cisalhante, ela é representada pela letra tau ou sigma, né? Geralmente é assim. Em inglês vocês vão ler como shear stress, não tem muito mistério. O gama representa a deformação. Se você está falando de um escoamento cisalhante, essa é uma deformação cisalhante. Então, ela é um shear strain. Tá bom? Então, eu estou falando isso porque às vezes as palavras confundem um pouco e, enfim, talvez seja útil para quem está começando saber desses pontos. A gente tem uma noção intuitiva mais ou menos do que é uma deformação, do que é uma tensão. Agora, uma taxa de deformação, uma taxa de cisalhamento, nem sempre é tão intuitiva. Então, eu trouxe esse slide aqui para a gente ter uma noção mais ou menos em termos de quantidade. Né? O que significa, então, uma taxa de deformação de 1 segundo a menos 1? Será que a gente tem esse feeling, a gente tem essa noção? Taxa é alguma coisa dividida pelo tempo, taxa de deformação é deformação sobre o tempo, mas o que significa esse valor específico? Esse valor de 1 segundo a menos 1 é alto, é baixo? Então, esse slide aqui vai explicar. Uma taxa de deformação de 1 segundo a menos 1 significa que a cada segundo eu estou deformando a minha amostra, essa quantidade ΔL aqui, a cada segundo vai ser igual à espessura da amostra entre as placas, a distância, o intervalo aqui de Y entre essas placas. Então, passou um tempo igual a 1 segundo, eu deformei a minha amostra de ΔL. Passou um tempo de 2 segundos, eu já tenho 2 ΔLs aqui. A cada segundo, eu deformo a minha amostra dessa quantidade ΔL, que é igual a essa espessura aqui. 3 segundos, 3 ΔLs, e assim sucessivamente. No que isso é útil? Isso é útil para a gente ter uma noção de quando for pensar em placas paralelas, o que é uma taxa de cisalhamento alta, o que é uma taxa de cisalhamento baixa. Beleza? Então, acho que com essa explicação dá para clarear, dá para ter esse feeling, né? Então, vamos fazer uma aplicação aqui do modelo cisalhante simples na vida real. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira calcular a taxa de cisalhamento com que você consegue pintar uma parede. Você tem lá uma velocidade e você tem uma espessura. Se essa pintura aqui a gente considerar que ocorre segundo ao modelo de escoamento cisalhante simples, a minha taxa de cisalhamento ela é simplesmente o quê? Velocidade com que eu estou pintando a parede, dividido pela espessura do meu material. É claro que isso aqui vai ser uma estimativa, uma aproximação, a espessura não vai ser sempre constante e nem a velocidade. Mas por que seria útil a gente aplicar esse modelo para uma situação de vida real, para você ter essa informação aqui de taxa de cisalhamento? Vamos supor que você precisa ir no laboratório e precisa fazer um estudo com a tinta lá que você tem como amostra. Então você tem que ter uma ideia, se você quiser fazer uma curva de viscosidade, por exemplo, qual é a taxa de cisalhamento que você vai usar, qual é a taxa de cisalhamento que você vai varrer, qual é a taxa de cisalhamento que faz sentido para a aplicação que você está trabalhando. Então, esse modelo aqui de escoamento cisalhante simples, ele pode te dar essa informação. E ele pode ser aplicado para várias outras situações. Por exemplo, uma pessoa que está passando um batom no lábio, a velocidade com que ela passa dividido pela espessura da camada de batom. E aí, passando manteiga no pão, passando um creme no rosto, enfim, dá para a gente fazer essa aproximação para várias situações e já chegar no laboratório com uma ideia de qual é a faixa de taxa de cisalhamento que a gente vai trabalhar. Bom, vamos fazer então um exemplinho rápido, né? Vamos estimar a taxa de cisalhamento de uma pintura aqui de uma superfície plana. Então vamos supor que você tem um pincel e está pintando uma parede com uma velocidade de 0,5 metro por segundo. Né? Você está pintando até que rapidinho, mas é factível esse valor de velocidade. E a espessura
da tinta nessa parede está sendo aí de 0,2 milímetros. Então, vamos ter ideia de como seria, vamos estimar qual seria a taxa de cisalhamento desse processo. Se a velocidade é 0,5 metros por segundo e a espessura é 0,2 milímetros, então 0,0002 metros, a gente simplesmente vai dividir velocidade por L para ter a taxa de cisalhamento, 2.500 segundos a menos 1. O que isso significa? Que a cada segundo eu deformo a minha tinta 2.500 vezes mais do que a espessura que ela está colocada na parede. Agora, esse valor, 2.500 segundos a menos 1, é um valor alto? É um valor baixo? Depende. Sempre depende da aplicação que você está considerando. Se você fizer um outro tipo de processo, esse valor pode ser muito alto, ou para um processo ainda que ocorra com uma velocidade ainda maior, esse valor pode ser baixo. Então, comparar a taxa de cisalhamento é muito complicado, né? Dizer se é alto ou se é baixo, você tem que ter uma intuição, você tem que ter uma noção muito grande do processo que você está se referindo, tá bom? Então, a gente já sabe calcular a taxa de cisalhamento. E aí eu vou enfatizar o seguinte, antes de começar de fato na geometria rotacional. Nem todo escoamento é cisalhante simples. Para a gente não bitolar e achar que taxa de cisalhamento é sempre V sobre L e aquelas definições todas, só vale para esse paradigma de escoamento cisalhante simples. Aqui eu estou colocando alguns exemplos de escoamentos que não são cisalhantes simples. Por exemplo, um escoamento elongacional, quando você tem uma constrição você imagina que isso aqui é uma tubulação e ela está diminuindo de diâmetro. Pela equação da continuidade, a gente sabe que a velocidade tem que aumentar quando o diâmetro diminui, se o teu fluido for incompressível. Então, o que estaria acontecendo aqui com o teu emaranhado aqui, que é a tua amostra? Ela estaria alongando, não necessariamente só cisalhando, tá bom? Então, existem vários outros tipos de escoamento. Existe, por exemplo, aqui, você imaginar uma tubulação horizontal. A tua amostra ela não vai se dirigir da esquerda para a direita se você não aplicar uma pressão. Então, existem escoamentos que são dirigidos por pressão, existem escoamentos que saem até dessa condição de escoamento puramente linear, que aí entra no regime turbulento. Então, eu vou falar aqui de um pedacinho mais comumente trabalhado, que é a geometria rotacional. Mas existem muitas outras coisas, só para a gente abrir a mente e entender, por exemplo, que a geometria e a reologia ela vai além da reologia cisalhante, né? A gente pode, por exemplo, ter uma geometria totalmente baseada no escoamento extensional, e a gente tem um equipamento aqui que faz a distensão, por exemplo, de um material polimérico para medir propriedades extensionais. A gente tem reologia interfacial, quando você está interessado na interface de dois fluidos ou em gás fluido. Enfim, existem outras coisas além do que eu vou mostrar. Mas a técnica geométrica mais comum, mais consolidada e mais versátil que a gente tem hoje em dia é a geometria rotacional cisalhante, tá bom? E aí eu não sei o background de todos vocês, mas quem nunca foi no laboratório e viu um reômetro, eu coloquei aqui as principais marcas de fabricantes de reômetro e a foto real desses equipamentos. Então aqui a gente tem os modelos top de linha aqui desse fabricante, que é a TA. A gente tem esse modelo aqui, o Mars 3, que é o da Thermo Scientific, e a gente tem esse modelo aqui, o MCR da Anton Par. Não vou fazer propaganda de nenhum deles, mas essas são as três principais marcas do mercado, e esses são os modelos principais. O que esse reômetro rotacional vai medir de verdade, né? Ele vai tentar mimetizar aquele escoamento cisalhante simples que é facinho de trabalhar, que a gente acabou de ver, onde o perfil de velocidade é linear, onde você não tem turbulência, nem nada daquilo, e onde as variáveis tensão, taxa e taxa de cisalhamento estão plenamente definidas. Então, esses reômetros, eles vão medir basicamente só duas coisas. Então, a geometria rotacional é baseada em duas medidas de fato. Você vai medir o torque, que é aplicado, e com essa medida de torque você calcula a tensão cisalhante,
e você vai medir o deslocamento angular. E com esse deslocamento você calcula a deformação. Veja que eu estou falando aqui de deslocamento angular porque você não tem um reômetro que imita exatamente aquele escoamento cisalhante simples, onde uma placa é puxada e você vai ter aí os cisalhamentos da amostra. Você precisaria construir um equipamento muito grande, precisaria de um volume muito grande de amostra. Até existe alguma coisa nesse sentido, mas os reômetros modernos, eles vão, ao invés de transladar, eles vão ter alguma coisa que vai rotacionar, e a sua amostra vai ficar entre essa parte que rotaciona e uma superfície inferior que está parada. Então, com a medida de torque, você calcula a tensão, com a medida de deslocamento angular, você calcula a deformação. E com esse deslocamento angular, você pode calcular a derivada da posição angular no tempo e chegar nesse valor aqui de velocidade angular. Esse valor de velocidade angular, ele está relacionado com a taxa de cisalhamento, tá bom? Então, a gente tem duas medidas principais, torque e deslocamento, calcula a velocidade angular, e eu vou mostrar como é que a gente faz esse salto dessas quantidades físicas reais, que a gente mede de fato, e chega lá no mundo das ideias de Platão, onde os modelos são desenvolvidos, né? Onde você tem tensão, deformação e taxa de cisalhamento. Bom? Bom, antes de falar, deixa eu só dar uma ideia, né, do que tem dentro de um reômetro rotacional. Você tem aqui um eixo ligado a um motor que vai transmitir torque para essa geometria aqui girar, e você tem um sensor de posição angular que vai dizer exatamente onde essa geometria está ao longo do tempo. O reômetro é isso. É claro que não é simples construir, não é barato comprar, porque ele é construído de forma a ter o menor momento de inércia possível dessas partes móveis, ele tem que ter um sensor extremamente preciso, ele tem que ter uma sensibilidade para ler esse torque muito alta, mas ele é basicamente um dispositivo eletromecânico onde você vai medir, vai aplicar ali um torque e vai medir uma posição angular, tá bom? E ele também tem um transdutor de força normal, ele consegue medir também a força axial aqui, caso a sua amostra, quando entrar em cisalhamento, ela tenha tensão normal sendo desenvolvida nela, ele empurra a geometria para cima, ou ela se contraia, o reômetro também consegue capturar essa medida. Tá bom? Então, isso aqui é basicamente o que tem dentro de todo o reômetro rotacional moderno. E existem dois designs, dois projetos básicos para esse reômetro. O lado direito aqui que eu estou mostrando é o mais comum, que equipa a maioria dos reômetros que a gente tem, onde você tem o seu motor e o seu sensor de posição angular numa mesma peça. E aí a gente chama isso de motor e transdutor combinado. Isso aqui faz com que a montagem do equipamento seja mais barata, seja mais compacta. A desvantagem em relação a outra arquitetura de reômetro, onde você tem o transdutor de força e o seu motor desacoplados, né, em peças diferentes, que também existe esse segundo tipo aqui, é menos comum, mas também existe. A desvantagem desse cara em relação a esse é que quando você separa essas peças, você consegue ter uma sensibilidade maior a baixas taxas de cisalhamento. Você consegue ler a posição angular quando o passinho que você está dando ali no ângulo é muito, muito, muito pequeno, você consegue ter uma resolução melhor para esse tipo de equipamento aqui. Ele é um pouco mais caro, ele não é tão comum. O mais comum é você ter esse camarada aqui, que já é incrivelmente preciso, já é incrivelmente sensível, né? Os reômetros modernos conseguem capturar torque na faixa de micronewton por metro ou menos. Então, aqui a gente já tem um ganho muito grande de sensibilidade e tudo mais. E aí, agora a gente já sabe o paradigma, para onde foi definido aqui as quantidades, as variáveis, os modelos geológicos, que é o escoamento cisalhante simples, que é o nosso exemplo didático, e a gente já viu aqui o reômetro, que vai fazer com que isso aqui aconteça, esse escoamento aconteça, porém na vida real. Então, em vez de você ter um prato superior que está andando para a direita,
você vai ter alguma peça que vai estar girando ao redor do próprio eixo, e você vai ter um escoamento laminar se desenvolvendo. A sua amostra é essa coisa verde aqui entre a placa de cima, que gira, e a placa de baixo, que fica parada. O reômetro vai tentar, então, de fato, imitar o que acontece aqui na teoria. E aí aqui está a foto de um equipamento que a gente tem no nosso laboratório, que é de um fabricante chamado TA, e isso aqui que eu estou mostrando, essa parte dessa geometria aqui, ela pode ser trocada. A gente tem diferentes geometrias que podem ser usadas para diferentes propósitos, que eu já vou detalhar. As mais comuns são geometria de cone-placa, geometria de cilindros concêntricos e geometria de placas paralelas. Cada uma tem a sua especificidade. Aqui tem fotos reais dessas geometrias, e essas geometrias elas são vendidas com diferentes rugosidades superficiais. Então, se você tem uma amostra que pode escorregar ao longo da medida, ao invés de você usar, por exemplo, uma placa lisa num prato aqui, numa placa Peltier, que é a parte de baixo do reômetro que fica parada, ao invés de você usar tudo liso, você pode optar por uma placa ranhurada, para você tentar mitigar esse efeito de escorregamento. Nos cilindros também tem essa opção, você pode usar cilindros completamente lisos, ou cilindro e copo ranhurado. Vai depender de quê? Vai depender do conhecimento que você tem da sua própria amostra. Se você sabe que ela não escorrega, é melhor usar uma geometria lisa, dá menos influência aqui, dá menos chance de ter influência no escoamento. Agora, se você sabe que ela tem tendência a deslizar, pode ter tendência a deslizar, você tem que optar por uma geometria que mitigue, que minimize esse efeito. E aí, quando a gente vai usar cada uma dessas geometrias? Bom, a geometria de placa paralela, ela é boa para você usar com material um pouco mais viscoso. Se você tem um material pastoso, por exemplo, uma pasta de dente seria idealmente medida numa geometria de placas paralelas. Cilindros concêntricos é bom também para usar com material um pouco mais viscoso, desde que você não tenha material particulado na sua amostra. A gente vai entender já já. Essas partículas elas podem aderirem aqui nessa distância de truncamento, que vou mostrar com mais detalhes, e podem afetar essa suposição de escoamento cisalhante simples. Então, se você tem, por exemplo, um óleo um pouco mais viscoso, que não tem nenhuma partícula nele, essa é a geometria mais confiável, mais adequada. E quando você tem uma amostra que é extremamente pouco viscosa, é claro que o carregamento dela vai ser muito mais simples se você estiver usando cilindros concêntricos. Você vai estar derramando a sua amostra dentro de um copo e a medida vai ser feita aqui nesse espaço anular entre os cilindros. Então, existem ganhos e perdas para cada tipo de geometria que você está usando. A mais comum, que você vai ver com mais facilidade nos laboratórios, é essa aqui de placas paralelas, porque nessa geometria você consegue manobrar esse gap, você consegue definir diferentes distâncias entre essa placa de cima e essa placa de baixo. Tá? Eu vou falar já já a implicação disso. Aqui tem uma foto de como fica isso na vida real, lá no laboratório. Então, uma geometria aqui de placas paralelas. Essa placa Peltier, ela tem controle de temperatura, então você pode programar o seu teste com diferentes temperaturas e diferentes rampas de temperatura também. Essa placa tem um controle eletrônico muito bom, chega até 20 graus Celsius por minuto. E aqui a sua amostra é essa porçãozinha verde mínima entre a placa, a parte de cima que se move e a parte de baixo. Há uma vantagem também de usar cone placa ou placa paralela é que você gasta muito pouco amostra para fazer o seu teste. Se a sua amostra tiver tendência a evaporar, você pode usar essa casinha aqui, entre aspas, né? Esse acessório que é chamado Solvent Trap, que ele encapsula a sua geometria. Existe esse acessório tanto para cone e placa paralela, quanto para o cilindro. Aqui é a imagem do cilindro, né? O esquema e a imagem real. A sua amostra ela vai ser colocada dentro desse cilindro, então veja que você vai precisar de um volume maior de amostra, e isso é inerente desse tipo de geometria, não tem como fugir disso, mas se ele é muito pouco viscoso, é muito mais fácil carregar ele aqui,
e também tem essa opção de solvent trap. Se você tiver uma mistura aí, um solvente aqui que evapora com facilidade, você pode usar esse acessório para tampar e manter a composição do seu sistema constante, porque se ele evapora ao longo do tempo, você pode ter uma diferença na sua medida e pode ser bem relevante. Existem outros tipos de geometria, além do cone-placa, placa-placa e cilindros concêntricos, para aplicações extremamente específicas, por exemplo, um fluido particulado, onde as partículas tendem a sedimentar muito rápido e você precisa de uma homogeneização bastante acentuada. Enfim, existem geometrias não convencionais, elas são úteis? São, elas existem, mas as equações delas não são tão simples quanto as geometrias clássicas que eu acabei de mencionar. Então, a dica é, se você não precisa delas, evite-as, não use, porque elas são para aplicações extremamente específicas. E as equações não são tão bem definidas como as equações para cilindro, placa e cone-placa, tá bom? Mas existem no mercado, todo grande fabricante vai prover geometrias helicoidais. Essa aqui é para geralmente soluções muito concentradas que precisam de uma homogeneização muito grande. Enfim, existe aí várias aplicações que podem demandar uma geometria bem específica. Então, você já sabe o que o reômetro mede, torque e posição angular. Você já sabe que ele pode usar diferentes geometrias, e aí, quando você faz o teste, você acopla uma geometria, você vai medir alguma coisa, você sabe que o reômetro vai capturar torque e posição, como é que ele te dá como resposta as propriedades materiais, como é que ele te diz quem é a viscosidade, como é que ele diz quem é um módulo cisalhante, propriedades viscoelásticas. Então, na verdade, o que o reômetro está fazendo, que o software que está controlando esse reômetro está fazendo, são contas onde você vai pegar os parâmetros medidos de fato, como posição angular, velocidade angular e torque, e está calculando tensão, deformação e taxa de deformação. Né? Como a gente está falando de um escoamento cisalhante, essa taxa é uma taxa de cisalhamento, e fazendo uso de modelos para calcular a viscosidade, as funções materiais, como a gente viu extensivamente aí nas aulas do professor, né? Então, por exemplo, a mais simples aqui, o cálculo da viscosidade, ela é simplesmente a tensão dividido pela taxa de deformação. Mas de onde veio a tensão e a taxa de deformação? Ela veio de um cálculo anterior. Você pegou a tensão, por exemplo, você pegou o torque que o equipamento mediu e está multiplicando por esse K sigma, esse K tal, desculpa. Eu vou falar quem é esse K tal. Ele é o que a gente chama de fator de máquina. Ele é uma constante que depende da geometria que você acopla no reômetro e que faz a passagem do que você mede para o que você usa no modelo. Ou seja, nesse caso do torque, para a tensão cisalhante. Se você está aqui, por exemplo, calculando taxa de cisalhamento, você pegou a derivada da posição angular no tempo, o reômetro fez essa conta aqui e multiplicou por um valor constante, um K gama. Quem é o K gama? É um outro fator de máquina que depende da geometria que você instalou e que vai transformar velocidade angular em taxa de cisalhamento. Então, com essas quantidades aqui, ele faz as contas baseado nas funções materiais. Ele te dá como resposta essas funções materiais baseado nos modelos. Então, por exemplo, você tem torque e chega em tensão cisalhante. A tua tensão cisalhante, a tensão de cisalhamento, como eu havia mencionado, é o torque vezes esse fator de máquina. Esse fator de máquina, que é uma constante de tensão, esse K sigma, ele é dependente da geometria. No exemplo aqui, no slide anterior, ele chamou de K tal, aqui ele está chamando de K sigma, eu peguei esses slides de dois lugares diferentes, mas entenda que sigma e tal geralmente denotam tensão cisalhante nesse contexto. Então eu vou usar aqui, pedir licença para usar duas letras para uma mesma grandeza. Então sigma e tal aqui denotam tensão de cisalhamento. Ele pega a posição angular e transforma em deformação.
Como é que ele faz isso? Como eu já falei, ele vai pegar aqui a posição angular, o sensor do reômetro te dá esse dado e ele vai multiplicar pelo Kagama, que é dependente da geometria. E ele faz isso também para taxa de deformação, né? Se o Kagama é constante, o que eu vou derivar, no slide anterior tinha o θ, que é a posição angular, derivada da posição angular é a velocidade angular, que aqui ele está chamando de ômega, né? É a velocidade angular do motor medida em radiano por segundo. E aí você mantém essa constante, constante geométrica aqui. E aí, vamos falar das três geometrias principais, né? Que é a placa, cone e cilindros concêntricos. Quem são esses cais, para esses caras? A constante de deformação para um escoamento em placas paralelas, esse Kagama, ele é simplesmente o raio da minha placa dividido pelo gap. Esse H aqui é a altura que eu vou definir entre a placa de cima e a placa de baixo. E o raio, a gente tem diferentes raios para essas placas paralelas. Geralmente, os fabricantes vendem 20 milímetros, placas com 20 milímetros, 40 milímetros ou 60 milímetros. Tem fabricantes que fazem valores intermediários, eu já vi de 35 milímetros e até 10 milímetros também. Então, você tem diferentes raios e essa constante K gama, ela é o raio da minha geometria dividido pelo H, que é no fundo, esse H vai ser basicamente a espessura da minha amostra, né? É a distância entre essas placas. E quem é o meu K-sigma? Quem é a minha constante de tensão? É o valor 2 dividido por πr ao cubo. Então, aqui, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente calcular, quando o equipamento calcular a minha taxa de cisalhamento, se o meu K-gama é R sobre H, olha o que está acontecendo aqui para o cálculo da minha taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento vai variar com o meu raio. Ela é raio sobre H vezes esse ômega. Aí você me fala, pô, mas essa geometria, vamos supor que tenha 40 milímetros. Qual é o raio, então, que eu vou usar para calcular a minha taxa de cisalhamento? Porque ela depende do valor do raio. Eu vou usar 20 milímetros, que é a metade desse raio, eu vou usar o valor na borda, esses 40 milímetros. Bom, isso é um problema nesse tipo de geometria. Por quê? Quando você se afasta, aqui na distância radial, aqui na posição X, quando você se afasta do centro do eixo de rotação, o teu raio aumenta. O que isso implica? Que a amostra que está mais perto da borda está sofrendo uma taxa de cisalhamento maior do que a amostra que está aqui mais perto do centro. Isso não é bom. A gente gostaria de ter uma uniformidade na distribuição de taxa de cisalhamento, né? Veja que a taxa de cisalhamento o reômetro nem está medindo, ele está calculando. E ele tem que fazer esse cálculo da melhor forma possível. Então, você tem que calcular uma taxa de cisalhamento que seja representativa. Se a sua amostra aqui, que é essa coisinha marrom aqui, se ela for newtoniana, não tem problema nenhum. Porque a gente já viu isso das aulas, um fluido newtoniano possui a mesma viscosidade para diferentes taxas de cisalhamento. Então, a não homogeneidade de taxa de cisalhamento não vai afetar se o teu fluido for newtoniano. Agora, se ele for não newtoniano, o que os equipamentos implementam no software? Uma correção muito conhecida na geometria, que é a correção de Heisenberg-Rabinowitz, onde você tem um torque efetivo aqui, uma tensão cisalhante efetiva aqui, que é simplesmente o valor que a gente viu anteriormente multiplicado por uma correção. E essa correção passa pela derivada do logaritmo do torque pela taxa de cisalhamento. Se o fluido for newtoniano, esse camarada aqui dá 1, e dentro desse conchete você vai ter 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos, dá 1 também, e o valor que a gente viu seria o valor aqui da borda. Agora, quando o fluido é não newtoniano, essa correção funciona bem, tá bom? Então, tenha isso em mente, pessoal. Quando vocês forem usar placa paralela, nem sempre você pode garantir que você está calculando exatamente a taxa de cisalhamento mais representativa.
é importante que você veja lá no manual do teu equipamento se ele está aplicando essa correção. Só uma parte aqui, se eu não me engano, eu coloquei a dedução dessa equação lá no material do curso, em algum momento. Perfeito, professor. Eu tive o trabalho de olhar o manual, pelo menos do da TA. O da RAC eu não sei, mas a TA eles usam isso aqui. Antes de cuspir lá, o software cuspir o valor da tensão e da taxa, eles aplicam essa correção. E tem até um exemplo no manual de curvas, né? Tem uma diferençazinha ali de 5, 10%. Realmente essa correção funciona bem. Ele compara com o cone placa. Então, é interessante, é importante, quando você for fazer um teste, você ter isso em mente, né? Saber que essas coisas existem. Uma opção para placa paralela é o cone placa. Quando a gente vê aqui as constantes do cone placa, o Kagama do cone é simplesmente o raio dividido pela altura. Mas, por semelhança de triângulos, a gente já vê aqui que isso aqui vai ser um valor constante, né? Se você está mais longe do centro do raio, a tua altura aumenta também. O que isso impacta? Impacta que a tua taxa de cisalhamento sempre vai ser constante ao longo da amostra. Olha aqui o valor da taxa de cisalhamento. É 1 dividido por beta vezes a velocidade angular. Esse beta é o raio sobre H, sempre vai dar um valor constante. Então, a geometria de cone-placa, ela provê uma homogeneidade na distribuição de taxa de cisalhamento, o que é bom, é mais representativo do escoamento cesariano simples, porém, existe uma desvantagem, né? A gente não tem só vantagem no mundo. Uma desvantagem clara é que você não consegue controlar o gap é fixo para a geometria de cone-placa. O cone sempre está aqui quase encostando na parte de baixo. Então, qual é a implicação disso? Antes de falar da implicação, né, só um outro esquema aqui mostrando com mais clareza por que a taxa de cisalhamento é homogênea ao longo do cone. Quando eu me afasto aqui do eixo de rotação, o meu raio aumenta, mas a minha altura também aumenta proporcionalmente. Então, a minha constante, raio sobre H, realmente vai cair num valor constante. Então, a taxa de cisalhamento é uniforme. Ó, a altura aumenta proporcionalmente à direção aqui no raio. Portanto, a deformação e, por consequência, a taxa de deformação vai ser homogênea para a minha amostra. Qual é a grande desvantagem do cone? Que limitação do cone? Se você tem um material particulado na sua amostra, você tem que conhecer a priori como é que é a distribuição de tamanho desse material. Então, se você sabe que o maior tamanho do teu material ele é 10 vezes menor do que essa distância aqui da ponta do cone até a parte de baixo, tá ok. Você não vai estar furando aí a tua exposição de escoamento cisalhante simples, pode usar essa geometria. Mas geralmente a gente não sabe muito bem como é a distribuição de tamanho e não tem como garantir que a tua partícula não vai ficar presa aqui nessa região e vai dar sinais de torque que não são reais, ou seja, que vai causar um artifício experimental. Como você sabe quem é essa distância aqui? O fabricante provê isso para você. Quando ele vende a geometria, ele vende numa caixinha e vai estar lá escrito distância de truncamento. Essa distância de truncamento é exatamente isso aqui. Então, se essas partículas forem muito grandes, elas não vão poder ser usadas para a geometria de cone-placa. E aí, Tiago, a Daniela levantou a mão, não sei se você consegue ver. Oi, desculpa, Daniela, que eu estou com a tela completamente aqui. Pode ficar à vontade para ver. Tudo bem, eu sei como é. Não, eu ia fazer justamente relacionado a isso, no caso de nanopartículas, que é com que eu seria ideal usar essa nanopartícula está tranquilo, porque geralmente o que você tem aqui? Você tem diferentes ângulos para esse cone. Essa imagem aqui é ultra exagerada. Na vida real, você vai pegar um cone, uma geometria de cone e uma geometria de placa paralela e você não vai saber quem é quem. Se você colocar trocado nas caixinhas trocadas, acabou. Porque esses ângulos são muito pequenos. Você tem cones de 1 grau. Então, se você tem 1 grau aqui, essa distância de truncamento vai ser entre 20 e 30 micrômetros. Se você tem nanopartícula,
já está tranquilo. O Daniel tem uma segunda dificuldade. É que é muito pequenininho esse cone, essa... Você vai trabalhar com polímero fundido? Eu vou fazer nanopartículas com polímeros, Mas o polímero é fundido ou não? Você vai trabalhar com a solução polimérica ou vai trabalhar com o polímero fundido? Porque o polímero Eu acho fundido... que vai ser com solução. Não, mas não importa, não. A frase é o seguinte: o polímero fundido, as pessoas usam uma luva para geometria. Não sei se essa luva tem para cone. Para placa, eu sei que tem. Para não ficar o polímero grudado na geometria depois que acabar o experimento. Isso também é outro fator. Outro fator a ser levado em consideração. E polímero fundido tem uma tendência danada a escorregar, a ter deslizamento. E eu não sei se... Deve existir, no nosso laboratório não tem, mas deve ter um cone com uma textura aqui, né, para tentar evitar esse efeito. Mas o mais comum o cone os cones serem lisos. Mas, Daniele, obrigado aí pela pergunta, pela participação. Pessoal, fique à vontade para abrir o microfone, me interromper. Se eu falar besteira, professor, me corrija aí. Está aprendendo, está aprendendo. Opa. Então, a gente já viu os fatores de máquina, né, fatores geométricos para placa paralela, para cone placa, e agora eu estou mostrando aqui as equações para o cilindro concêntrico, né, que é esse caso onde o fluido está na região anular. Então, o K-sigma, né, o fator de correção, o fator de máquina para tensão cisalhante, é 2 vezes o π vezes o raio do cilindro interno, o raio menorzinho, ao quadrado, vezes esse L. Quem é o L? O comprimento do meu cilindro, e o fator para taxa de cisalhamento é simplesmente o raio externo dividido pela diferença do raio externo com o raio interno. Então, eu marquei aqui nessas caixinhas em vermelho. Essas são as constantes que transformam o sinal medido pelo equipamento, torque e velocidade angular, em tensão e taxa de cisalhamento. E aí você vai me perguntar, caramba, mas para quê? Por que eu deveria saber disso, né? Faz parte do seu treinamento como usuário e como reologista e tudo mais, mas um exemplo muito prático, muito simples, que se você não souber essas equações, não tiver ideia do que está acontecendo, você não resolve. Vamos supor que você precisa medir aqui a curva de escoamento desse material e você precisa atingir taxas de cisalhamento da ordem de 1.500 segundos a menos 1, e o teu gap, seja lá por que razão, você usou 1.000 micrômetros. Geralmente a gente usa 1.000 micrômetros porque é o default do equipamento quando a gente vai programar o teste. Mas você foi lá, usou esse gap, fez o teste, chegou em 1.500 segundos a menos 1, o que aconteceu com a sua amostra? Ela quebrou devido à velocidade angular associada a essa taxa. Essa velocidade angular ela foi muito alta, o teu material sofreu ali força centrífuga e não resistiu. Então, como a gente resolve esse problema? Se você precisa medir a taxas altas de 1.500 ou mais, como a gente, com o conhecimento que a gente acabou de obter, resolveria esse tipo de situação? Ora, se você lembrar que o reômetro transforma velocidade angular em taxa de cisalhamento por conta dessa equação aqui, taxa de cisalhamento é o raio da geometria dividido pelo gap vezes a velocidade angular. Você resolve o problema. O que você quer de fato? Você quer que a tua velocidade angular não seja alta o suficiente a ponto de expelir a sua amostra, mas você quer atingir uma taxa alta. Você simplesmente diminui o gap. Então, para uma mesma velocidade angular, se a gente tem o gap diminuído pela metade, ao invés de 1.000 micrômetros, usar 500 micrômetros, você atinge o dobro da sua taxa de cisalhamento. Perfeito? Ou você poderia usar um raio maior. Também seria uma ideia, mas aí você gasta mais amostra, talvez não seja tão útil. A placa paralela, ela te dá essa flexibilidade. Se você diminui o gap,
você atinge taxas de cisalhamento mais altas com velocidades angulares mais baixas. E você só consegue resolver esse problema se você tem essa clareza aqui de como o equipamento faz essa passagem de ômega para gama ponto, de velocidade para taxa de cisalhamento. E foi exatamente o que eu fiz, você diminui o gap de 1.000 para 800 e consegui já chegar nessa taxa sem o material quebrar. Tá bom? Então, isso é um exemplo simples da utilidade de saber essas coisas no laboratório, na prática. Outra coisa, a gente já falou então do que o reômetro mede, dos fatores geométricos, dos tipos de geometria, uma etapa essencial na sua tomada de dados, né, na parte geométrica, na análise geométrica, fazer o carregamento correto da amostra. Então, o sinal de torque, ele é programado para que você coloque a sua geometria, a sua amostra, de forma correta aqui na geometria, nem com muita sobra, nem com muita falta. Se você fizer com sobra ou com falta, você vai estar passando um sinal de torque que não corresponde ao dado real, então você vai estar ou subestimando ou superestimando a sua propriedade. De fato que ela não vai ser a propriedade material da amostra que você está tratando. Isso aqui é muito negligenciado, eu mesmo achava besteira, mas ela tem um impacto grande, né? Aqui eu tirei 3 fotos, por exemplo. Quando você está usando placa paralela e você tem um subcarregamento, né, um underfilling, olha aqui, você não está completando esse menisco lateral aqui, não está batendo na borda da geometria. Isso é problemático. Overfilling também, quando você coloca mais material e não limpa aqui ao redor, né, quem for para o laboratório, fique avisado, tem que limpar direitinho para você chegar nessa condição aqui, ó. O teu material tem que estar perfeitamente carregado. Então, se você for um pouco lambão, você vai ter que ter esse cuidado. Você vai ter que ter isso em mente. E aí você vai falar assim, mas é importante? Olha aqui esse paper do Cardinalis e colaboradores. O que ele mediu? Ele mediu o efeito na viscosidade de gotas que ele colocou a mais de sobrecarregamento da amostra. Então, você tem aqui um exemplo, por exemplo, esse material aqui, ele está com sobrecarregamento, né? Ele teria que ter limpado aqui ao redor. E aí ele pegou um óleo de silicone que tem tabelado a viscosidade, todo mundo fez vários testes, esse óleo é 12,4 pascal segundo, e olha que interessante, à medida que ele foi aumentando esse sobrecarregamento, olha aqui o desvio nos valores da viscosidade, e ele fez esse desvio para várias geometrias, placa de 25 milímetros, de 50, cone placa de diferentes angulações, então você sempre tem um aumento que pode chegar até mais de 20% do valor da sua propriedade. E aí, 20% é aceitável? Eu acho um erro muito alto. O fato é, esse carregamento ele é um passo crítico na sua análise, no seu teste. Então, tenha isso em mente. E aí eu estou mostrando aqui um caso que aconteceu com a gente no laboratório. Não é relacionado a sobrecarregamento, mas é uma dificuldade no carregamento e como a gente resolveu. A gente precisava medir um material que começava numa temperatura baixa, então ele era extremamente fluido, e precisava, por um motivo particular específico, usar placa paralela, em diferentes gaps. Então você imagina, como é que eu coloco aqui um material? Se eu coloco esse material na placa, ele vai simplesmente escoar. Porém, eu quero usar a minha placa paralela. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu um anel com um raio exatamente igual ao raio da geometria que a gente estava usando, foi diminuindo a temperatura e chegou aqui na amostra com um perfil gelificado e com um carregamento exatamente do jeito que a gente queria. Então, isso aqui deu trabalho, a gente teve que ficar pensando numa solução. Então, na vida real, nem sempre é tão fácil, tão prático você conseguir essas medidas. Então, a gente tem que sempre procurar usar as melhores práticas possíveis e usar a imaginação também. Então, esse aqui foi um caso de sucesso. Dá para ver aqui que esse material, que em 50 graus Celsius era completamente fluido, a 4 graus Celsius ele vira um gel e ele preenche exatamente esse requisito de carregamento otimizado. Tá? Então, só um exemplinho. Para amarrar esse tipo de coisa e falar dos procedimentos.
Como é que a gente aprende lei de Newton? Eta, que é a viscosidade newtoniana, tensão sobre taxa de cisalhamento. Como é que o equipamento aprende lei de Newton? Torque vezes uma constante dividido por velocidade angular vezes uma constante. É isso aqui que o torque encara como lei da viscosidade de Newton, tá bom? Essas aqui são as medidas que ele faz e essa parte aqui depende da geometria que você coloca. A lei de Hooke, por exemplo, a gente aprende. A lei de Hooke a tensão é igual ao módulo, que a gente chama de módulo de Young, vezes a deformação. O equipamento encara isso como um torque sobre a posição angular, vezes esse conjunto de constantes aqui. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vê na teoria, e isso aqui é o que acontece na prática para reômetros rotacionais cisalhantes. Tá bom, então a gente vai... Deixa eu ver que horas tem. Estou acabando já. Vou falar, então, sobre os tipos de teste que a gente faz no laboratório. Então, a gente já sabe de tudo isso. Já aprendeu bastante reologia, já sabe um pouco de reometria, o que o reômetro mede, como ele faz os cálculos, e aí? Como é que a gente, de fato, vai medir, então, uma propriedade reológica com um reômetro rotacional? Primeira coisa que a gente precisa, obviamente, da amostra, depois de um laboratório que tenha um reômetro, e o passo que a gente geralmente acaba relegando, que é o procedimento, que é o protocolo experimental. E aí a gente às vezes acha que essa parte aqui, tá tranquilo, eu vou bolar lá na hora, eu vou conversar com o cara que vai fazer meu teste e tal. Esse protocolo aqui, ele é tão fundamental quanto ter uma amostra e ter um reômetro. Por quê? O que mais acontece quando a gente chega no laboratório e algum aluno pede para fazer uma análise externa, e não é por mal, isso é normal, ele fala assim, você pode fazer a reologia dessa amostra? Não, beleza. Então você só me diz o seguinte, qual o tipo de teste que você quer? Você quer um teste oscilatório, um teste em estado estacionário, um teste de creep? Qual é a faixa de temperatura, a faixa de tensão? Qual é a frequência que você quer, se for um teste oscilatório? Qual é o tipo de varredura, linear, logarítmica? Qual o tempo de equilíbrio mínimo da tua amostra, se for uma curva de viscosidade? E ele te olha com essa cara assim e acabou a amizade, né? Porque falar para alguém fazer a reologia de uma amostra é a mesma coisa que você pegar um material e dar para um físico e falar, me devolve a física dessa amostra. O protocolo experimental, ele não tem gabarito para esse protocolo, ele é extremamente dependente do material que você tem na mão e do que você quer ver, de que tipo de estudo você quer fazer. E esse conhecimento, galera, não adianta, isso tem que vir a priori com o aluno. Você tem que entender e ter consciência do que você quer medir e da amostra que você tem na mão e do procedimento que você quer. Não adianta você chegar, eu vi no paper e o cara fez isso aqui e eu quero fazer também. Pô, legal, mas será que o tempo de relaxação da tua amostra é igual ao do que o cara usou? Será que a faixa que ele usou reproduz o tipo de resposta que você está precisando? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter consciência. Então, eu vou tentar o desafio de falar em 10 minutos sobre esse tipo de coisa. Tiago, pode ficar tranquilo, se passar um minutinho, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Obrigado, professor. Então, pessoal, se não vai... São mais 20 slides, eu vou tentar falar um pouco mais rápido. A Adriana vai ter o almoço aí trazido pela mãe, em vez de ser responsável pelo almoço. Então, está todo mundo tranquilo. Hoje eu não preciso fazer, né, professor? Tá fácil para Adriana. Beleza. Então, o ensaio mais comum e mais conhecido que a gente tem é um ensaio que é chamado ensaio em estado estacionário. Esse tipo de ensaio, a geometria aqui no equipamento, qual é a resposta que ele vai te dar? Ele vai gerar essa geometria em uma única direção, em um único sentido, na verdade. Aqui no caso da figura, no sentido anti-horário. Ele não vai fazer oscilação, indo e voltando. Ele vai gerar num sentido só. E esse fato dele gerar no sentido só caracteriza um ensaio que, idealmente, a gente vai tentar fazer com que ele seja no estado estacionário. E qual é a resposta que esse ensaio vai te dar? Ele vai te dar curvas de escoamento, curva de viscosidade, ele vai te dar informações sobre a tixotropia do material, se ele é dependente do tempo ou não. Qual a diferença de curva de escoamento para curva de viscosidade? Só um adendo. Curva de escoamento a gente coloca no eixo Y a tensão e no eixo X a taxa de cisalhamento.
E curva de viscosidade? No eixo Y a viscosidade e no eixo X a taxa, tá bom? São, obviamente, é a mesma informação com caras diferentes, né? Já que essas três variáveis estão relacionadas por uma equação constitutiva. Bom, então o teste em estado estacionário, a gente pode fazer esse teste, por exemplo, medindo a viscosidade em função do tempo, medindo a viscosidade em função da taxa ou da tensão cisalhante, medindo, por exemplo, a viscosidade em função da temperatura, e aí tem mais exemplos, mas aí a gente não terminaria hoje. Então eu vou falar desses três casos mais comuns. Vamos para um exemplo real, né, de amostra do mundo real. Aqui é um cosmético, é uma loção, e você fez um teste, o cara, na verdade, fez um teste de viscosidade em função do tempo. E o que você tem aqui? Você tem duas amostras sendo medidas, a curva de baixo em azul e a curva vermelha, a curva de cima em vermelho, são para duas amostras diferentes. E o que o cara observou? Que antes de 22 segundos, você não tem um equilíbrio na tua viscosidade, você não tem um equilíbrio na sua tensão. Significa que, para você medir a viscosidade dessa amostra, você tem que esperar pelo menos 22 segundos a cada taxa de cisalhamento. Se você pula para uma próxima taxa de cisalhamento, o ideal é que você espere 22 segundos antes de começar a fazer a média da viscosidade, tá bom? Esse tempo, ele é muito grande, geralmente ele é muito maior para pequenas taxas de cisalhamento e ele vai diminuindo para taxas de cisalhamento maiores. Então, tem uma opção lá no reômetro, pelo menos no DATEA e acredito que nos outros softwares, de você fazer um scaling, né? Então, você pega um tempo grande para baixas taxas, esse tempo diminui para altas taxas, mas o fato é, você tem que ter consciência do tempo mínimo. Por que isso é importante? Vamos pensar o seguinte, pensa que um laboratório A mediu a viscosidade dessa amostra em azul aqui, esperando 3 segundos. E aí ele tem um valor de viscosidade aqui de mais ou menos 2,8 pascal segundo. E o laboratório B mediu a viscosidade dessa amostra aqui, dessa formulação desse cosmético em vermelho, esperando 22 segundos. O que você tem como resposta? O laboratório A e o laboratório B vão dizer que esses camaradas têm a mesma viscosidade, quando claramente eles não têm. Por quê? Porque o cara aqui não esperou tempo suficiente para entrar no estado de equilíbrio. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. O que ele está medindo aqui em tempos muito pequenos? Eu não sei se vocês lembram daquela aula, é aquele eta com símbolozinho de mais, né? Ele está medindo um gradiente de aumento da viscosidade, que não corresponde à função material. Então, isso é importantíssimo ter em mente. Ele usou uma taxa de cisalhamento de 1 segundo a menos 1, e aí eu vou me remeter aos slides anteriores. Por quê? Porque uma pessoa passa um cosmético numa velocidade geralmente baixa. Então, essa taxa de 1 segundo a menos 1 é próxima da aplicação do cosmético na pele. Tá bom? Então, olha quanta coisa a gente aprendeu e tem que levar em consideração para dar uma resposta realística, né? E aí a resposta é, claramente, a formulação em vermelho tem viscosidade maior do que a formulação azul. Tá bom? Tiago. Oi. Desculpa, mas esse tempo de equilíbrio seria o que mesmo? Para eu relembrar, que agora eu esqueci. Esse tempo de equilíbrio está associado com o tempo que demora para você ter uma resposta real do seu material, e não puramente um artifício experimental. Esse aumento aqui pode estar associado com a acomodação da amostra na geometria, com desenvolvimento de tensões que não relaxaram tempo suficiente. A gente sempre vai fazer as nossas medidas para garantir que você está reportando uma função material, algo que não vai variar de equipamento para equipamento, de laboratório para laboratório, algo que é intrínseco do material quando você atingiu um estado estacionário. A tua tensão, quando você aplica a sua taxa de cisalhamento, você vai desenvolver uma tensão na sua amostra. Você tem que garantir que essa tensão que você está desenvolvendo, ela está estacionária, ela não está mais variando. Então é quando ela não está mais variando, né? Aí que eu vou saber exatamente qual que é a viscosidade. Exatamente, porque qualquer medida de viscosidade, veja que isso aqui não é uma flow curve, não é uma curva de viscosidade. Você está medindo viscosidade em função do tempo.
Uhum. Então, você está fazendo esse teste para definir um tempo mínimo de equilibração. E a sua pergunta é muito boa, por quê? Não anota aí 22 segundos e usa para sua amostra. Isso é dependente de cada amostra. Uhum. Aí que está a questão, né? Qual é o tempo que o reômetro coloca por padrão? 30 segundos. Que geralmente é um tempo que cobre a maioria das amostras, mas pode ser que a sua amostra não Seja especial. seja especial. A gente sempre, lei de Murphy, né? A nossa sempre é premiada. Então, É. pois é, esse tipo de teste aqui, para você definir qual é o tempo mínimo em cada taxa de cisalhamento, ele é um teste que tem que vir a priori. E a gente tem que ter essa consciência. Beleza? Aqui, depois de. Aí esse tempo de equilíbrio serve para as outras outros gráficos também, viscosidade em função da frequência, em função de outras coisas, ou é só para viscosidade em função de tempo? Nesse caso específico, como você está falando de um teste em estado estacionário, ele só vai servir para testes em estado estacionário, para flow curve e para curva Tá. de viscosidade. Frequência, quando você define frequência, você está falando até de um outro tipo de teste, que é um teste oscilatório. Ah, tá bom. Mas a gente vai chegar lá, eu vou falar dele já já. Obrigada. Nada? Beleza. Uma outra utilidade desses testes em estado Começando rapidinho. Opa, fiquei sem som aqui, talvez tenha cortado, Thiago, voltou meu som. Tem uma inércia do equipamento também, né? também. Mesmo um fluido simples tem uma inércia do equipamento. O equipamento é um motor, é como um carro. Você quer acelerar ele a 60 km por hora, você vai ter que esperar um pouco. Se for uma Ferrari, é mais rápido. Se for um Fusca, vai demorar mais um pouquinho. Não só o motor, tem a inércia do fluido também. Quanto maior a viscosidade, maior a inércia do fluido. Exatamente. Então, são fatores. Isso tudo aqui, ó, para a confecção de flow curve, isso tudo aqui é ruído, é poluição. A gente não pode considerar. Obrigado aí pela contribuição, professor. Obrigada. Que a Daniela perguntou de onde vem esse aumento, esse overshoot, então, desse fato. Inércia, realmente, quando você troca de uma taxa de cisalhamento para outra, o teu motor tem que acelerar, então ele não acelera em tempo zero, né? Ele tem um tempo finito ali, apesar de ser muito curto o tempo, e que geralmente causa esses overshoots aqui. Bom, a gente tem também... esse controle, né? Ele acelerou, depois freou. Tá claro ali. A amostra também, ela acelera até ela pegar ali um embalo, né? E tá se movendo junto. Tem toda essa questão. Tem um estudo de tixotropia que a gente pode fazer. Aqui, por exemplo, como é que o fabricante fez? Ele mediu 4 formulações diferentes de tinta, ele fez um aumento da taxa de cisalhamento na ida e na volta, pelo mesmo caminho, em termos de taxa de cisalhamento, ele voltou. E ele está medindo aqui a tensão cisalhante que foi desenvolvida nas amostras. Se a sua amostra for independente do tempo, o que vai acontecer? A amostra D aqui, ela basicamente, ela tem muito pouco de tixotropia, né? Que a ida dela foi muito próximo da volta. Então, você pode garantir que essa tixotropia é muito pequena. Quanto maior a área entre essas duas curvas, maior esse o que ele chama de índice de tixotropia, e aí isso pode ser bom ou ser ruim. Para uma tinta comercial é ruim, porque pensa, você passou ela na parede e depois que você esperou um tempo, se a tixotropia for muito alta, o cisalhamento da própria gravidade vai fazer com que ela escorra, né? Então, tinta ruinzinha, vagabunda, forma aquelas gotinhas, aquelas barriguinhas depois que a gente, de algumas horas depois que a gente pinta, e a gente não quer isso. Então, esse teste, por exemplo, uma aplicação prática para tinta, pode servir para dizer se a tua formulação está adequada ou não, tá bom? Mas veja, esse teste é muito, muito delicado, né? Você tem que conhecer essa aplicação muito bem. Para você fazer o aumento da velocidade de equivalente à taxa de cisalhamento e a redução de forma correta. É um teste exige muito conhecimento da aplicação. Com certeza, professor. Por isso que eu enfatizei, não existe gabarito para protocolo experimental. O teu protocolo é tão melhor quanto maior o teu conhecimento, tanto da tua amostra, seja de outros testes, um DRX que você fez, um DSC, uma microscopia, né, que
te dão mais informações, né? E você precisa entender muito bem também a aplicação final que você quer. Exatamente isso. Você pode me dizer assim, essa tinta A, ela não é tão ruim, por quê? Porque a viscosidade dela, devido à tensão ser mais alta, é maior do que a da tinta D. Então, é isso que a gente espera na tinta. Esse efeito de tixotropia não é tão importante. Então, conhecer a aplicação é tão importante quanto você conhecer os outros detalhes aí do teu teste. E eu estou trazendo sempre curvas contextualizadas, né? Isso aqui é para tinta automotiva, no caso. E aqui eu estou botando um exemplo de várias curvas onde a gente mede a viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Então, capítulo 1 de qualquer livrinho de McFlu, ele vai mostrar umas curvinhas dessa, né? Viscosidade em função da taxa de cisalhamento. E aí é onde você define aqueles comportamentos. Para um xarope aqui, puramente newtoniano nessa faixa. Agora, para loção de manteiga de cacau, abaixo as taxas de cisalhamento, você tem aquele eta zero, que o professor acabou de falar, ou seja, viscosidade newtoniana, abaixo as taxas. Depois de 0,01, segundo a menos 1, essa amostra ela é totalmente pseudoplástica, tá bom? Aqui um exemplo de amostra dilatante, amido, solução concentrada de amido. Primeiro, abaixo as taxas, você tem um platô newtoniano, depois ela se comporta como fluido pseudoplástico, e quando você aumenta aqui, depois de um valor crítico, a viscosidade começa a aumentar. Então, esse gráfico aqui é o primeiro contato, geralmente, que a gente tem com reologia, né? Com reometria, enfim. É uma curva de viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Isso aqui só é, de fato, uma curva de viscosidade se aquele requisito de equilíbrio for atendido. Eu falei anteriormente. A gente também pode usar esses testes em estado estacionário para medir a viscosidade em função do tempo, por exemplo, para acompanhar uma reação de polimerização em função da temperatura. Então, a gente tem aqui esse polímero de meta-C com lignina e a viscosidade foi varrida em diferentes temperaturas. A 60 graus Celsius, o que está acontecendo? A viscosidade não está aumentando. É um indício que a reação, essa temperatura não foi suficiente para fazer com que a polimerização aconteça de fato. E aí, a 70 graus Celsius, você tem nitidamente um aumento de temperatura. No tempo de medida de 10 mil segundos, parece que não foi atingido aqui um valor estacionário, aí ele fez a 80 graus e viu que aqui, mais ou menos, a 80 graus e 6 mil segundos, a sua reação está próximo de se completar. Então, é mais ou menos essa análise que a gente pode fazer, né? Com uma curva de viscosidade em função do tempo. E a gente pode trabalhar também com a viscosidade em função da temperatura. Qual seria uma aplicação? Vamos supor que você tem aí um fluido com partículas que estão dissolvidas nesse fluido a alta temperatura, mas que em baixa temperatura essa partícula começa a solidificar. E você quer determinar, estimar que temperatura que isso começa a acontecer. Você pode fazer um teste simples de viscosidade em função da temperatura. Aqui eu estou mostrando 3 fluidos de composição diferente, né, com concentração de partícula diferente, e estou diminuindo a temperatura deles progressivamente. A altas temperaturas, todos têm a mesma viscosidade, que é basicamente a viscosidade do solvente. Agora, o cara que é mais concentrado, que seria mais concentrado, né, não é bem concentração que a gente está trabalhando aqui, mas podemos entender como o cara mais concentrado, ele começa a ter um desvio no valor da viscosidade em torno de 51 graus. Então, a gente marca essa temperatura aqui como sendo uma estimativa da temperatura de início de cristalização, temperatura de início de solidificação do seu material. E a gente vê que ela varia para os 3 materiais. Então, essa simples curva aqui já me diz que esses materiais têm composição, têm concentração diferente. E você ainda de quebra leva o valor que inicia essa cristalização. Tá bom? Então, uma aplicação, um exemplo que a gente pode usar essas curvas em estado estacionário. E aí a gente tem um outro tipo de ensaio, que é muito comum também. A reologia de polímeros é basicamente baseada em ensaios oscilatórios,
que vão te dar informações de viscoelasticidade do seu material e a diferença na prática, a diferença física desse teste para o teste anterior é que agora a geometria ela vai de um lado para o outro, ela se move. Então você vai aplicar uma tensão senoidal que se move indo e voltando de acordo com uma senoide, tá bom? Esses ensaios oscilatórios, eles são chamados oscilatórios ou dinâmicos, eles são usados para a gente obter principalmente o módulo elástico, que é uma propriedade do quão elástico é o meu material, do quão energia ele é capaz de armazenar, do módulo viscoso, quanto de energia ele é capaz de dissipar, e do ângulo de fase, que é o tangente delta. Quer falar, professor? O microfone está aberto? Não, tá tranquilo. Opa. Então, o professor já falou muito melhor do que eu aqui, já explicou com detalhes esse tipo de teste, só para relembrar rapidamente, nesse tipo de teste, a geometria, ela vai e volta, né? Então, você aplica uma tensão, essa tensão tem um formato senoidal. Se o seu material for um fluido puramente viscoso, você tem um ângulo de fase aqui próximo de 90 graus, ou seja, você tem uma defasagem entre a curva de tensão e a resposta do teu material em termos de deformação. E essa resposta aqui para um fluido puramente viscoso seria de 90 graus. Se você tem um sólido puramente elástico, esse ângulo de fase é 0 graus, então a curva da tensão e a curva da deformação estão muito próximas umas das outras. Na medida, quando você acompanha em tempo real, o equipamento, o software, ele mostra essas curvas. E é muito interessante quando você faz aquele tipo de experimento que eu mostrei de viscosidade em função da temperatura. Nesse caso, você vai fazer de módulos em função da temperatura, né, um ensaio oscilatório com uma rampa. No começo, quando o teu material é completamente fluido, as curvas, as senoides, elas estão assim. E quando ele vai se tornando, vai gelificando, vai se tornando mais próximo de um sólido elástico, as curvas que o equipamento plota em tempo real são uma próxima das outras, tá bom? E o material viscoelástico, ele tem um ângulo de fase e uma resposta intermediária entre essas duas situações. Isso aí tem uma teoria enorme por trás, mas vamos falar de geometria, a utilização prática, né? Como é que a gente pode pegar esses testes e ter resposta? A gente pode fazer uma varredura de tensão ou uma varredura de deformação para medir, por exemplo, região de viscoelasticidade linear. A gente pode usar esses testes para medir estabilidade da amostra. A gente pode medir tempo de cura da amostra, recuperação da estrutura com ensaio de varredura de tempo. A gente pode usar ensaios de varredura de frequência para distribuição de peso molecular de polímero, para mudanças no caráter viscoelástico da amostra. Então, industrialmente falando, tem muita aplicação, e na academia também, obviamente, tem muita aplicação para esses tipos de teste. Por exemplo, se a gente faz aqui uma varredura de tensão de cisalhamento, e aí eu estou mostrando o quê? G-linhas, G2 linhas, módulo elástico, módulo viscoso, sendo medido em função da minha tensão oscilatória. Que tipo de resposta que eu estou obtendo aqui? Quando o meu G' não depende da tensão que eu estou aplicando, você tem um comportamento que lembra um sólido puramente elástico. Ou seja, essa região aqui que eu delimitei até aqui, sendo uma região de viscoelasticidade linear, esse comportamento aqui obedece próximo à lei de Hooke. A tensão ela é proporcional à deformação, como se fosse um sólido elástico. O que isso me diz? A grosso modo, que eu posso perturbar a minha amostra com uma tensão oscilatória de até mais ou menos 20 Pascal antes de eu ter uma quebra irreversível das estruturas. Depois dessa região, ultrapassada essa região de viscoelasticidade linear, eu começo a ter uma quebra que a gente chama de deformação plástica. Né? Você tem uma quebra, entre aspas, irrecuperável. No curto prazo, é irrecuperável para a sua amostra. Então, tem uma série de aplicações. Né? Você quer formular um produto, quer saber até quando você pode tensionar ele, um teste preliminar que você pode fazer é esse aqui. Um detalhe, tá? Vocês que vão fazer testes e vão utilizar esse conhecimento.
É importante saber que, para a maioria dos materiais, essa região de viscoelasticidade linear, ou seja, essa região onde você pode perturbar a sua amostra reversivelmente, sofre influência da frequência. Concorda que eu tenho que dizer para o equipamento com que frequência que a minha geometria vai gerar? Se é um teste oscilatório, toda oscilação tem uma frequência associada e um período, né? Então, quanto maior for a frequência que você está trabalhando, a resposta em termos de região de viscosidade linear pode ser impactada. Nesse caso aqui, para esse polímero PDMS, o cara fez 3 frequências diferentes. Aqui no quadradinho azul ele usou 1 Hz e no quadradinho verde ele usou 10 Hz e um valor intermediário aqui. O que a gente vê? Que o módulo aumenta quando eu aumento a frequência, mas a região de viscosidade linear ela diminui com o aumento dessa frequência. Então, a reprodutibilidade do teu teste, você tem que levar isso em consideração. O cara que vai reproduzir e refutar ou corroborar o teu resultado, ele tem que usar o mesmo protocolo que você usou, porque esses resultados são influenciados pela frequência, tá bom? Isso faz parte também do conhecimento de geometria. A gente pode usar esse teste oscilatório, por exemplo, para medir estabilidade. Aqui, 2 maioneses, uma boa a 70 graus Celsius e uma que a 70 graus Celsius vai virar água. Por que eu estou dizendo isso? Ele varreu o módulo elástico no tempo. Então, o módulo elástico te dá a característica, está ligado com a consistência, com a boa consistência aí da tua amostra. Ele colocou uma temperatura alta, claro, para simular condições não ideais. Você coloca lá teu pote de maionese em cima da mesa num dia de muito calor, não vai chegar a 70, mas ele está exagerando aqui. E o que acontece com a curvinha azul, uma maionese de boa qualidade? Ela permanece com gelinha no mesmo patamar ao longo do tempo. Ou seja, a minha estrutura não está sofrendo muito com essa temperatura alta. Quem tem baixa estabilidade, depois de um tempo decai. Provavelmente o que houve aqui? A gente sabe que maionese é uma emulsão de óleo em água, de água em óleo, e aqui você está tendo separação dessa emulsão. A maionese basicamente está se tornando aguada, né? Então é um teste que a gente pode usar, que a indústria de alimentos usa, por exemplo. Um outro tipo de teste, você pode fazer essa varredura de gelinha em função do aumento da temperatura. Quando o gelinha começa a cair, você tem o que a gente chama de temperatura de amolecimento da sua amostra. É um outro parâmetro que você pode ter para controle de qualidade. Vem desse teste oscilatório, medindo G' e G2' em função da temperatura, tá bom? Você pode fazer uma varredura de gelinha no tempo para determinar o tempo mínimo que você precisa esperar para dizer que a sua amostra chegou com uma estrutura razoavelmente desenvolvida. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma temperatura que decresce ao longo do tempo, começa lá em 50 graus Celsius e vai até 4 graus Celsius. Essa rampa de temperatura ela é acompanhada com a formação de estrutura no meu material. Como é que eu sei que está formando estrutura, que esse material está se estruturando no tempo? Acompanhando o valor do módulo elástico. Ele sai de um valor próximo de 0 e pula para 10 a 5. Olha que incrível, quase 10 ordens de grandeza de aumento. Esse gelinho está associado com formação de estrutura no meu material, seja ela qual for. Nesse caso específico aqui, é a cadeia de parafina que está cristalizando e está se emaranhando. E aí eu cheguei a 4 graus Celsius e continuei medindo esse gelinho no tempo. Eu vejo aqui que depois de 30 minutos, o meu perfil mais ou menos não mudou. Então, se eu esperar 30 minutos ou 100 minutos para dizer que a minha estrutura está razoavelmente estável, 30 minutos é um tempo suficiente, tá bom? A gente pode fazer esse teste também para quebrar o meu material, medir gelinha e depois de tempos diferentes de recuperação, ver se esse gelinha volta ao valor inicial. Então, depois de 1 hora ele não voltou, depois de 60 horas ele não voltou, depois de 96 horas ele não voltou. Ou seja, essa amostra aqui, a gente poderia fazer uma mal comparação, como um vaso de cerâmica que quebrou. Depois que você espera um tempo suficiente, você estaria colando esse vaso.
mas ele não vai ter a mesma resistência que o vaso original. Então, a gente pode usar um teste de varredura de gelinho no tempo para determinar essa característica da sua amostra também. Tá bom? Aqui também ele fez esse teste de cruzamento de módulo de gelinho em G2 linhas para determinar o tempo mínimo que a gente precisa esperar para uma resina epóxi ser considerada como ela ter colado o meu material. Todo mundo aqui que já usou uma resina epóxi sabe que tem que esperar um determinado tempo para dizer que aquilo ali está colado. Aliás, qualquer cola é assim. Esse teste aqui de varredura de gelinho em G2 linhas no tempo, ele está dizendo o seguinte: quando o meu módulo elástico é maior do que o meu módulo viscoso, é porque a cola está dando um indício que a cola realmente pegou, né? Que o teu polímero, a reação, foi suficiente para que o teu material esteja estruturado com um caráter elástico maior do que um caráter viscoso. Então, olha que interessante, é um teste que foi usado para definir um tempo mínimo de aplicação aí da tua resina epóxi. Varredura de frequência, como eu falei, a ciência de polímeros usa muito esses testes oscilatórios. Você tem uma quantidade que é chamada de viscosidade complexa, que é esse eta asterisco, e por algum motivo empírico, né, ele está ligado. Aliás, tem modelos e tem uma explicação, que eu não me recordo exatamente, mas o fato é que esse primeiro platô de viscosidade complexa aqui está ligado com a distribuição de massa molecular do seu polímero. Quanto maior for a massa molecular do seu polímero, maior é esse platô aqui na viscosidade complexa. Então, o que o autor fez? Olha que interessante, ele tirou a média da viscosidade nesses platôs e correlacionou com a massa molecular das amostras que ele tinha. E a gente vê aqui, ó, você consegue até estimar, dependendo da resposta que você tenha, em termos de teste reológico, qual é a distribuição de massa molecular, né? Interpolar esse dado com essa curva que ele obteve. Então veja que, olha que coisa louca, você está usando um teste que mede torque e velocidade angular para você predizer distribuição de massa molecular. Se você não se espanta com isso, como é que o professor fala? Você é um insensível, porque isso é absolutamente fantástico. A gente pode usar também essa varredura de frequência para determinar como a sua amostra vai responder a diferentes frequências de aplicação. Então, já está terminando, pessoal, para não passar muito do horário. Vamos só olhar essas duas curvas aqui. A curva da esquerda e a curva da direita. Uma é para polímero fundido, outra é para loção cosmética. No caso da amostra de polímero fundido, quando a gente aumenta a frequência, ou seja, a geometria, ela vai começar a girar com uma frequência cada vez maior, para uma amplitude fixa. Quando eu estou aumentando essa frequência, o meu módulo elástico está ficando maior do que o meu módulo viscoso. Tem uma frequência ali que eles se cruzam. Agora, imagina se isso é uma loção cosmética. O que isso significaria? Que à medida que você esfrega mais rápido essa loção no seu braço, esse cosmético está se tornando mais elástico, né? Ele está ficando peguento, digamos assim. O que não é algo que a gente espera para uma loção cosmética. E aqui, felizmente, a formulação, no caso da loção cosmética, ele varreu o módulo elástico e o módulo viscoso em função da frequência e viu que o caráter viscoso da tua amostra, dessa loção, se manteve maior do que o caráter elástico para toda essa faixa de frequência, de 0,1 a 10 radianos por segundo. Ou seja, legal, passou no teste de qualidade para a loção cosmética. Se fosse esse resultado aqui, a gente teria um problema. Um outro tipo de teste muito comum, o professor falou também com bastante detalhe, que é o teste de creep recovery, que a gente também chama de teste de recuperação de tensão. Você aplica uma tensão num curto intervalo de tempo e mede a deformação ao longo do tempo e depois retira essa tensão. Se a sua amostra for pouco elástica, o retorno dessa deformação aqui ao ponto zero, ele é pequeno. Ou seja, a tua amostra dissipou muita energia e não conseguiu voltar ao estado original. Uma amostra muito elástica, ela volta mais ao ponto zero de deformação. Então, a gente pode usar esse teste de creep a nosso favor
Por exemplo, novamente aqui com o exemplo de tinta, né? O cara te deu 2 amostras e você precisa dizer para ele qual é a mais adequada ou qual é a nova e qual é a velha, que foi usada várias vezes. Então, olha aqui o que está acontecendo nesse teste. Uma amostra de tinta velha, quando você aplica uma tensão maior do que 0, o que está acontecendo com a resposta em termos de deformação? Está indo lá para cima. Por quê? Porque ela já foi usada muitas vezes, você aplicou uma tensão, ela deforma muito. E depois que você libera essa tensão, ela não volta ao ponto de deformação 0. Ou seja, seria aquele elástico que você já usou várias vezes, e ele já não deforma tanto e nem volta tanto ao ponto original. Uma amostra nova, pelo contrário, não deforma tanto e volta muito mais próximo da deformação 0. Então, um exemplo aqui. Tiago. Oi, Daniele. Oi, sou eu de novo, a Daniele. Nada, pode falar. Não, é que eu ainda não consegui assim, entender direito como é esse ponto de deformação. No gráfico, eu não consigo visualizar isso. Então, esse eixo Y aqui, ele te dá o quanto a sua amostra está deformando. Esse eixo X aqui é o eixo do tempo. O que está acontecendo nesse teste? Você está pegando a sua amostra, imagina que seja um elástico. Você está aplicando uma tensão instantânea com um valor fixo. Você está deformando ela, você está aplicando uma tensão com um valor fixo. Como a amostra ela é viscoelástica, ela não vai responder, a deformação dela não vai responder imediatamente. Não, porque ela é mais elástica, né? Exatamente, ela tem uma característica híbrida entre um sólido e um fluido. Então, a deformação dela, ela não é imediata, ela começa a deformar como se fosse um elástico. Olha aqui a deformação aqui, no limite dos tempos pequenos, essa deformação, ela tende ao infinito, ou seja, ela pensa que ela é um elástico, mas depois ela se lembra que ela é um fluido, e aí ela começa a escoar como um fluido, viscoelástico. Então, se a sua tinta é uma tinta velha, para a mesma tensão que você vai aplicar na curva azul e na curva vermelha, você está aplicando uma mesma tensão. Quem é que deforma mais para uma mesma tensão? Um material que já está gasto, já está velho, ou um material que está novinho? O que já está velho, né? Então, olha aqui o que está acontecendo com a curva azul. A deformação percentual dela está lá em cima. Está batendo quase 80%. Para minha amostra de tinta que é nova, a deformação percentual está próxima de 30%. Ou seja, as estruturas internas desse fluido estruturado estão mais bem preservados nessa amostra nova do que nessa amostra velha. Sim. E aí, quando eu libero essa tensão, essa linha pontilhada vertical aqui, tira a tensão. Se fosse um elástico, uma borracha dessas de apagar, você faz assim, você dobra ela, quando você solta, ela volta, não volta? É um elástico. É uma borracha, ela volta totalmente à posição original dela. Como essa tinta está velha, o que aconteceu com ela? Ela voltou pouco. Essa parte do gráfico que eu não entendo. Então, essa parte do gráfico aqui, se a sua amostra for muito elástica, ela vai tender a voltar a um estado de deformação que tende a 0. Daniele, você lembra daquele experimento que o cara pega um fluido e roda com um ponteiro? Lembro. É exatamente isso. Ele roda o ponteiro, ou seja, ele deforma. O tanto que ele deforma é um strain, a deformação. Aí, quando ele tira o dedo, é onde está essa linha pontilhada. Aí, que volta, então. Exatamente. Aí, o strain é quanto o ponteiro gira, né? Ele vai girando com o dedo. Aí, girou, por exemplo, na curva azul. Aí, se a gente for medindo 80, vamos botar assim, 80 milímetros. Aí, quando ele solta o dedo, o fluido volta o ponteiro, sei lá, 2 milímetros. Exatamente esse experimento. No caso desse azul,
ele voltou menos. Não, ele voltou mais, porque, veja, o quanto ele volta é o máximo da deformação, que é o topo da curva azul antes da linha pontilhada, Uhum. até o valor assintótico, que é mais ou menos em 55, né? 53, que é o patamar da linha azul. Tá. Então, é o quanto ele volta. Esse é o quanto de deformação elástica teve no fluido. Teve 70 e poucas unidades de deformação. Dessas 70 e poucas unidades de formação, 50 menos 70, 15. 20, 15 foram elásticos. Veja que o retorno é quase instantâneo, né? Mostrando aí a característica elástica do material. É uma mola imperfeita, né? Porque no sentido que no final ele reduz a velocidade. Está mais elástica do que sólida. Exatamente. Sólido não, Agora fluido. eu entendi. Fluido, não existe. Para mecânica Está mais só existe fluido do que elástico. Só existe Está dois mais estados. fluido porque ele já está muito gasto, né? Já está bem deformado. Aí, veja, eu acho que uma coisa que você não pegou, assim, do comportamento qualitativo, veja, se você pegar uma seringa e colocar mel, um pouquinho de mel, e puxar o êmbolo, ou você puxar o êmbolo, assim, você vai fazer uma força inicial e a seringa não vai se mover. Porque o material viscoso ele é sempre atrasado. Melhor, você pega a seringa com agulha e coloca dentro de um copinho com mel. Quando você puxar, você vai fazer uma força bem grande, o êmbolo não vai se mover e depois ele se move. Porque o material viscoso tem essa característica de atraso. Agora, se você pegar uma mola, botar na parede e puxar, no momento que você puxa, ela deforma. Sim. Então, o material viscoso tem essa característica de atraso, né? de deformação, e o material elástico ele tem a deformação instantânea. Uhum. É isso, Thiago. Beleza. Obrigado, professor. Daniele, obrigado aí novamente pela participação. Só complementando. Obrigada, agora eu entendi. Está bem claro. Que bom, que bom. Só para passar, acho que já estamos nos últimos slides, mas só um detalhe, o professor tocou num ponto muito interessante, né? O fluido é sempre atrasado. Uma pergunta que eu ficava quando eu comecei a estudar isso, por que que no sólido, a lei de Hooke, você usa deformação, na lei de Newton da viscosidade, você usa a taxa de deformação? Para que complicar com uma derivada? Porque justamente a resposta à perturbação de um sólido é imediata. O fluido, você aplica uma mesma tensão nele, ele vai demorar a dar essa resposta, e ele vai dar essa resposta por um longo período de tempo. Ele vai continuar deformando por um longo período de tempo. Então, você não tem como falar de uma deformação de um fluido. Você sempre fala de uma taxa de deformação. Quando eu entendi isso, e é muito simples falando, mas foi um estalo. Isso me ajudou muito a... Eu não entendia por que às vezes a gente fala de deformação, às vezes de taxa, para que complicar com uma derivada? Tudo que é fluido, ele vai escoar, ele não vai deformar instantaneamente. Então, só esse adendo, espero que seja válido. Bom, então, falando aqui em 2 slides, né? Uma propriedade que você pode querer usar um reômetro para medir, que é a famosa tensão limite de escoamento. Isso aqui vai fazer muito sentido para quem trabalhar com petróleo, com hidrato, no caso da Adriana. O que seria essa tensão limite de escoamento? A grosso modo, né, seria um valor mínimo da tensão que a gente tem que aplicar para o meu material para que ele sofra uma deformação irreversível. O que é uma deformação irreversível? É ele escoar, perfeito? Se for uma deformação reversível, você está dentro da região de viscosidade linear, tirou a deformação, ele volta para o estado original. Então, essa TLE é um valor de tensão onde você consegue quebrar o seu material. Ela é útil para algumas indústrias, por exemplo, uma pasta de dente, ela tem que ter TLE,
Imagina uma pasta de dente que você vira o tubo e é a pasta Ping, ninguém vai comprar. Agora, por exemplo, na indústria do petróleo, TLE é um inferno. Você tem aí um fluido que pode gelificar dentro da tubulação, e quando você vai ligar a bomba para fazer esse escoamento, ele não começa a escoar como um fluido, e sim tem características desse sólido viscoelástico. Então isso é horrível. A gente pode usar o reômetro para caracterizar essa TLE. Existem vários testes, os mais comuns em termos de ensaio oscilatório são testes de varredura de deformação, onde você vai aumentando progressivamente a deformação. E aqui, pessoal, eu esqueci de ressaltar, todos os testes, a maioria, 99% dos testes que vocês vão ver de varredura é em termos de escala logarítmica. Então, por isso que aqui embaixo o gráfico está em log, porque o próprio equipamento mede, vai pegando esses pontos em escala log, tá bom? E você está medindo módulo elástico e módulo viscoso. O ponto onde o módulo elástico e o módulo viscoso cruzam está associado aí com uma deformação crítica. Se você sabe quem é a deformação, você sabe quem é a tensão. O reômetro também te dá essa informação. Você pode fazer essa estimativa ou pelo cruzamento dos módulos ou pelo método das tangentes, usando aqui a tangente do gelinho na região de viscosidade linear e a tangente do gelinho associada aqui com a região pós-yielding, né, a região pós-fratura, que aí você vai ter uma deformação crítica. Enfim, você pode definir um critério melhor ou pior, dependendo da circunstância, mas você pode usar um reômetro para fazer esse teste de tensão limite de escoamento. Uma outra opção seria, ao invés de você no eixo X, de você estar controlando a deformação, você pode estar controlando a tensão. E aí você pode ver o ponto onde o módulo elástico cai drasticamente, ou onde a deformação sobe tendendo ao infinito, né, com derivada tendendo ao infinito. Esse ponto aqui pode ser associado, ele é uma boa estimativa da tensão limite de escoamento. Então, novamente, mais uma aplicação muito, muito, muito útil desses ensaios reológicos para a indústria do petróleo especificamente. E, por último, para finalizar, não é muito comum a gente falar disso, mas existe também essa opção. O reômetro, como eu falei, ele controla o torque e controla a força normal. Então, vamos supor que você é da indústria de alimentos e você quer fazer uma análise do teu material, aí, do marshmallow que você está produzindo, para saber se ele é agradável ao ser mastigado ou não. Então, o que esses autores fizeram? Eles fizeram um teste de força normal, que na literatura é chamado de squeezing e pulling out test, né, que é um teste de apertar e soltar. Como o reômetro mede essa força normal, você pode ter noção de quando você comprimir a sua amostra, qual é a força que a sua amostra está empurrando o transdutor, está empurrando a geometria para cima, e o transdutor te dá essa informação. Então, como é que eles fizeram? Partiram de 30 milímetros e foram até uma altura de 7 milímetros, com uma velocidade de 1 milímetro por segundo. Fizeram esse teste com placas paralelas. Fizeram um ciclo de 5 vezes ao longo do tempo, nessa velocidade de 1 milímetro. E aí eles obtiveram esse perfil aqui. Eles medindo a força normal. Na primeira mordida, você tem aí 45 newtons de força normal, e esse material ele se mantém ao longo das sucessivas, entre aspas, mordidas, né, do abaixamento do material. O que a gente vê aqui, por exemplo, a amostra ela não adere na geometria, porque a curva verde é a curva da altura. Quando a geometria começa a subir, a força normal não vem para um valor negativo, ou seja, essa formulação desse produto vai ser bom de morder no sentido, não é aquela coisa que você morde quando vai abrir a boca você quase não consegue. Todo mundo já mordeu uma bala e a bala ficou grudada entre os dentes. Então, esse teste está te dando essa informação, está te dando a informação máxima da força que você precisa fazer para morder, e aí vai depender do teu consumidor, se é adequado ou não, enfim, e está mostrando que ao longo de sucessivos ciclos ele está mantendo uma constância, aí, ou seja, o teu material está ficando mais ou menos com a mesma estrutura depois de 3,6 minutos ali fazendo esse teste.
É claro que você pode modificar para parâmetros mais realísticos, mas o fato é, esse tipo de teste pode te dar uma informação do quão agradável é mastigar essa amostra. Pessoal, eu peço desculpa aí pelo atraso, agradeço enormemente a oportunidade, professor, agradeço a quem ficou e a atenção. Estou disponível para dúvidas, para qualquer tipo de discussão sobre isso. E é isso, gente. Obrigado, boa tarde. Já chegamos na tarde, né? Vou deixar o meu e-mail aqui aberto. Quem quiser aí, tira um print e pode entrar em contato. E é isso aí.